Brasil. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Brado. Agora, na Brado. Bom dia, Bradista. Bom dia, bradistas! Mais uma manhã aqui com vocês. E só para lembrar, hoje, 22 de setembro, não esqueçam de especial aí, é só para lembrar o voto que a gente tem que dar no dia 2 de outubro. É 22, gente. Não vamos perder essa oportunidade, né, de começar o dia fazendo esse lembrete aí, importantíssimo, chegando aí nessa reta final, próximo às eleições. 22 de setembro, uma quinta-feira maravilhosa e ensolarada aqui na capital baiana, 7 horas e 3 minutos. Hoje a gente vai estar aqui com o Aleph, ele tem um perfil super legal aí no Instagram, o Namastreta, e o Gabriel Carneiro, meu companheiro aqui no Bom Dia Bradista. Começando o dia, a gente não pode esquecer de falar para você aí assinar o Brado Jornal. Primeiro você baixa o aplicativo da Brado, se você ainda não baixou. Lá dentro você vai encontrar notícias, né? O Brado Jornal. Vai encontrar também a possibilidade de adquirir produtos da Brado Shop e também acompanhar nossa programação aí pela rádio, pelo YouTube e também através do aplicativo. E baixando o aplicativo, você tem acesso a mandar mensagens para a gente pelo aplicativo, pelo celular, que é bem mais simples. Mas para mandar mensagem, você tem que ser um assinante da Brado. Para você ser um assinante da Brado é muito simples. Você assina o Brado Jornal, vai ter acesso a notícias, a verdade aí, todos os dias, diariamente. E o acesso às notícias você já tem baixando o aplicativo. Mas por que assinar o Brado Jornal? Porque a gente precisa do seu apoio para a gente continuar levando conteúdos de qualidade e a verdade até mais e mais pessoas. Então, se você gosta da Brado, ajuda aí a gente a fazer isso, contribua com a Brado, participe. A gente precisa da sua ajuda e você faz a diferença e é possível que você faça com muito pouco. A assinatura do Brado Jornal é bem acessível, entre lá agora, acesse www.bradojornal.com.br, seja um assinante da Brado. Esse é o meu recado aí para começar o dia. Gabriel Carneiro, bom dia! Bom dia, bradistas, bom dia, Vanessa. E aí, como é que tá as coisas, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Lhe chamei aí primeiro para a gente aí lembrar, né? Comecei o dia hoje lembrando que hoje é 22. É 22. Falta pouco para a gente apertar, afundar o dedo no 22 lá. Exatamente, exatamente. Aí da Bolívia você vota, Gabriel? Sim, tem como votar daqui. Tem? Que bom que Bolsonaro não vai perder esse voto. É isso aí, gente. Eu queria ali que você passasse aí o vídeo antes de eu chamar o nosso convidado de hoje. Então chama o meu convidado aí, depois a gente passa o vídeo dele. Olá, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que você tá, Aleph? Um prazer ter você aqui no Bom Dia Bradista. Estava acompanhando aí seu perfil, muito legal. Eu vou passar aqui seu vídeo para mostrar primeiro, né, fazer uma apresentação prévia aí do seu conteúdo, que eu achei aquele vídeo muito legal, muito divertido. É uma forma aí da gente estar... E é muito importante aí esse trabalho da gente estar aí trazendo, né, influenciando pessoas. Eu costumo dizer aqui que é fundamental, principalmente nessa reta final agora, que cada um acorde e faça aquele serviço ali de acordar mais pessoas. Você aí está no céu, né? Você mora no Paraná, é isso? Eu moro na capital paranaense, Curitiba. Ao contrário daí, hoje está um dia bem... Parece Londres, né? Sempre aquela chuvinha fraquinha, aquele friozinho de 15 graus, assim, que é típico daqui. Mas é uma cidade que tem... É um polo político, né? É um polo de grandes nomes, apesar de algumas biografias eu não apoiar, tá? Não estou falando nenhum nome. Mas
é uma boa referência através da Lava Jato e de alguns conceitos de política que eu fico feliz em saber que a gente acaba, às vezes, se tornando referência, sabe? Perfeito. Passa aí o vídeo dele, Lipe, para o pessoal que está principalmente no YouTube acompanhar aí e entender quem é o Aleph um pouquinho. Bandeira vermelha. Perigo. Perigo. Perigaço. Isso é perigoso. Corre, cambada. É isso aí. Aleph, me fala um pouquinho só, se apresenta aí para os bradistas. Quando foi que você decidiu aí começar a fazer conteúdo na internet? Fala um pouquinho de você aí pra gente. Perfeito. Primeiro que é legal a gente já começar explicando que eu sou policial militar, né? E Perfeito. trabalhei durante um bom período na ativa da Polícia Militar, até o momento que eu sofri um acidente. Só que quando a coisa aconteceu foi um pouquinho antes de estar na polícia, quando eu já estava muito desmotivado com algumas questões políticas e em 2012 teve aquela situação do não é pelos 20 centavos, que teve um aumento, um reajuste, e o pessoal se reuniu. Não existia ainda uma visão de esquerda, de direita no Brasil. Eu vi que a população havia se movimentado e eu criei uma página na época chamada Bora Brasil, onde eu mostrava alguns vídeos de capoeira e eu comecei a querer inserir esse tipo de informação. Porém, eu tinha acabado de entrar no concurso da polícia e um amigo me falou, cara, se você fizer qualquer discurso político aqui, isso pode barrar a situação, então é melhor apaga esse site agora, apaga esses vídeos. E eu me silenciei até terminar o curso de formação. Só que não adianta, uma vez que você começa, eu sempre, por isso que eu uso muito o fundo do Matrix, né? Uma vez que você desperta, é impossível você querer dormir de novo, né? E eu comecei a questionar algumas coisas, comecei a apresentar alguns trabalhos, e nas abordagens que eu fazia, às vezes filmava, ia lá, pegava o jovem e falava para ele, olha, o que você está fazendo não é legal, vamos mudar a mente. E eu sempre ouvia aquela questão do, mas você não sabe pelo que eu passo. Eu falei, peraí, mas então eu tenho que contar a minha história para você acreditar? Pode fazer diferente? Então quer dizer que você já se declara como um derrotado? Mas eu não entendo, eu não consigo aprender. E aí eu falei, bom, então já que eu estou na rua, já que eu estou fazendo esse trabalho, eu vou começar a pegar as pessoas na rua. Então eu abordava, pegava um jovem, ensinava capoeira lá no quartel, fazia os meus vídeos explicando como funcionavam as questões para o jovem. E um dia um amigo meu falou, você arranja bastante treta, né? Mas está sempre calmo, né? Daí eu comecei, o cara que é namastê, mas que está sempre na treta, o namastê com treta, quando eu vi, virou um apelido. E numa dessas conversas, um amigo meu falou, cara, você não acha que está na hora de levar isso para a internet? Eu falei, bom, eu acho que agora chegou a hora. Então, em 2014, eu comecei a produzir pequenos, mas aquele tipo assim, videozinhos que nem eu imaginava que era capaz de fazer, nervoso na frente da câmera, não conhecia ainda, não tinha uma intimidade com a câmera, não sabia fazer os cuts, edições, e aí sempre surgia algum empecilho, putz, mas eu não sei editar um fundo, mas eu não sei... E eu falei, então, se eu não vou fazer um curso para isso, eu vou aprender, sempre fui autodidata, né? E eu comecei a me preparar para produzir esses vídeos, e quando eu vi, um determinado dia, foi assim, eu não esperava, um vídeo meu viralizou, e as pessoas começaram, você que é o Namastreta, você que é o Namastreta, e a coisa explodiu, saiu do controle, e foi onde eu disse, putz, dá para fazer, dá para fazer a diferença, então agora é hora de continuar. Parabéns, né, Gabriel? A gente precisa se posicionar. Sim, com certeza. Ô, Namas, você vem como candidato a deputado estadual pelo Paraná, né? O Paraná é um estado atípico, tem muitas questões um pouco complexas. Qual que você considera, Namas, ser a principal luta que você tem aí que encarar como deputado no estado do Paraná? Tá. Eu falo que são duas lutas, são duas frentes diferentes, tá? Existe a frente minha com a população e existe a frente minha com a política. Eu sempre tive uma teoria de que existia uma barreira proposital na política. E ao experienciar o fato de deixar de ser ativista, estar lá dentro como candidato, me provou que isso é uma verdade. E eu vou dizer para vocês, se vocês
já passaram por isso, se não pelas duas etapas, pelo menos por uma. A primeira etapa que eu vejo é quando você ainda não está literalmente na política, que é a etapa do desinteresse. Todo mundo que você conversa, em geral, a política é chato, é maçante, tem que estudar, E eu descobri que isso é proposital, porque se você não estoura essa primeira, você não incomoda, você não questiona, então a maioria das pessoas é colocado como política sendo algo chato. Só que quando você estoura essa bolha, você vai para a segunda bolha, que é aí onde é uma frente que eu estou enfrentando dentro da política, que eu chamo a bolha do nojo. É como se alguém chegasse com um balde cheio de peixe podre, cheio de tudo que você imagina, e jogasse em você e falasse, isso aqui é a política, meu amigo. Se você quer entrar, é isso que você vai enfrentar. E aí, nesse momento, a grande maioria, e confesso que por alguns momentos, que é o meu primeiro pleito eleitoral, né, eu confesso que eu senti essa náusea, mas como todo bom soldado, a gente se prepara, né? E eu falei, não, mas isso aqui não é a política, não é a política que eu acredito, não é a política que eu conheço. Ah, mas é o que tem. E aí, quando você estoura essa bolha do nojo e começa a pensar, dá para continuar e eu posso fazer diferente, você vai para uma terceira etapa lá dentro, que eu ainda não experimentei, mas eu acredito, já pelo conhecimento que eu tenho, que seja a etapa então vem aqui comigo, e aí você vai ter que aprender, opa, com quem que eu falo, com quem que eu posso sentar, que eu acredito que é o que o Bolsonaro tem passado até hoje. Mas em relação às batalhas que eu trago daí para a população, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. A polícia, a segurança pública, e às vezes eu falo até de resgatistas, o SAMU, que estão juntos com a gente, tá? Quem que cuida da população? A polícia tenta fazer o seu melhor. Mas quem que cuida da polícia? Como que um policial vai proteger a sociedade se ele não tem respaldo jurídico, ele não tem valorização, ele vive acuado por mídia, por pessoas que fazem parte de um sistema de comunicação que leva informação distorcida, onde existe um paradigma e um estigma de que a polícia é ruim, é corrupta. E aí entra o meu papel de mostrar que, assim como, vou parafrasear, não sei se posso, o Rapa, tem uma parte do Rapa que fala menos de 5% dos caras do local são dedicados a alguma atividade marginal e impressionam quando aparecem no jornal tapando a cara contra a luz com uma Uzi na mão. Ou seja, se o policial falar que a comunidade, que a favela só tem bandido, é feio e é um crime. Por que a mídia fala que a polícia é bandida, que a polícia é milícia, que a polícia é corrupta, sendo que se você fizer uma conta burra e somar o número de policiais que tem no estado de São Paulo, que chega a quase 100 mil, e o número de policiais que representam literalmente o crime, que estão lá respondendo algum inquérito, que estão envolvidos com coisa errada, é um número ínfimo. Então, como que eu posso usar 2 pesos e 2 medidas? E aí vem a parte onde entrou o Namastreta, de conscientizar as pessoas de que a polícia está ali, proteger, não veio para trazer o céu à terra, mas sim para evitar o inferno. E a minha função era, primeiramente, sabendo que existem sim maus profissionais em todas as áreas, mas que é uma minoria, e uma minoria que às vezes faz um estrago. E que se eu não aproximar a polícia, pelo menos, da sociedade que eu quero proteger, qual é o sentido disso? Sabendo que tem muito político que não quer essa aproximação, porque você vende um medo, você vende a necessidade, uma demanda. Então, a minha principal função na política é mostrar para a sociedade que ela merece uma polícia mais capacitada e mostrar para o policial que ele pode sim ser mais capacitado e ser amigo da sociedade. Acabar com essa barreira que foi colocada aí durante 30 anos. Sem dúvida, eu acho super importante você trazer isso para a gente, porque o policial ele precisa ser valorizado não só financeiramente, né, não só na sua carreira em si, como também pela sociedade, porque o desgaste que fazem com a imagem da polícia militar, social, moral, é terrível. Quantas vezes nós, cidadãos, saímos às ruas com medo da polícia? Né? Por quê? Um medo que hoje eu acho que já foi desconstruído, porque a verdade está chegando a mais pessoas, a gente está conseguindo entender, mas ele é colocado, o policial é colocado há séculos aí pela mídia como um inimigo da sociedade, né? Então, como se você tivesse no momento de assalto, aparecesse um policial, fosse ser pior para você. A sensação passada pela mídia é essa constantemente,
Né? A gente está aqui na capital, que ela tem... a capital de Salvador, eu estou com um dado aqui de 2020. Salvador é a segunda capital mais violenta do país. Então, imagina a situação do policial militar aqui na nossa cidade. Né? Que geralmente está com armamento ruim, colete vencido, viatura sem manutenção, não tem um respaldo jurídico. Sem dúvida. E aí no Paraná, como é que você considera o cenário da polícia? Porque a gente tem aí, Curitiba já é uma das cidades mais seguras, né, do país. Isso se deve muito você acredita que isso se deve muito à questão da cultura local que favorece a esse cenário? Mas a polícia tem também esse respaldo aí. O que é que você considera que é mais importante para colocar Curitiba como uma das melhores cidades aí para se viver no nível de segurança aqui no nosso país? Eu vou falar duas questões, que uma é uma das principais que me colocou nessa forca. Hoje eu respondo um processo até de exclusão da Polícia Militar, e já foi até que eu fui informado que não irão me excluir, pelo fato de, muitas vezes eu tenho que dizer como eu me sinto, né? Eu me senti durante muito tempo como se fosse tentativa de me silenciar, principalmente por ter uma página. Isso não aconteceu só comigo, tá? Tem outras 3 páginas grandes aqui de policiais, pelo menos, que eles decidiram se manifestar na internet e também passaram por processos, por coisas bestas, como, por exemplo, meu processo de exclusão é por causa de um IPVA atrasado, por estar fazendo fisioterapia enquanto afastado e por ter sido flagrado 15 minutos em pé, porque eu lesionei a coluna, né? Mas isso é uma questão que é mais interna, mas eu digo para vocês que existem algumas mazelas aqui, e a principal mazela que a gente enfrenta vende-se a imagem de uma capital amplamente segura, mas o policial, ele fica um pouco temerário de falar que tem fuzil na favela, que houve uma troca de tiro numa favela aqui chamada Parolim, mais ou menos 9 minutos a 10 minutos de fogo incessante, com submetralhadora, com pistola, com armas de alto calibre, e isso não é divulgado na mídia, que as facções que tem aqui, dificilmente você vê um repórter falando, a facção X está aqui no Paraná. Não se vende isso porque não é bom, né? Não é bom politicamente, mas eu acho que a verdade sempre. Mas, em contrapartida, a gente tem um pouco diferente de outras cidades. O que eu senti, assim, e olha que eu já viajei bastante no Brasil, aqui ainda você tem uma população de tios do Zap, que apoiam muito a PM. Então, volta e meia, quando eu estou com alguma roupa que tem algum símbolo militar, símbolo patriota, ou o próprio fardamento, a receptividade é bem grande. Então, é uma capital que não é tão pacífica assim, tá? Tem os seus problemas, mas ela é uma capital organizada. E isso facilita um pouco a topografia de Curitiba, facilita um pouco o trabalho da PM, sendo que você consegue ter um sistema de comunicação muito bom, muito rápido, e o sistema integrado entre as polícias funciona muito bem. Então, eu deixo esse mérito, sim, aos policiais militares, mesmo não havendo um grande incentivo, mesmo estando com a tropa, mais de 15 mil soldados, praças aí, defasada, o empenho da corporação é muito grande. E não duvido do empenho de todas as outras corporações do Brasil, mas aqui tem alguns fatores que acabam corroborando. Uma dificuldade, por exemplo, do Rio de Janeiro são os morros, né? E o sistema de construção civil que prejudica. São Paulo também é um grande labirinto. Curitiba, por ter essa forma mais geométrica, ter sido planejada, fica mais fácil de você prever os pontos de fuga de um bandido, o que acaba fazendo o nosso trabalho ser mais efetivo. Então. Mas eu acredito que o que a gente está fazendo aqui de política para a Polícia Militar, e não só a Polícia Militar, mas é um dos meus carros-chefe, eu tenho conversado com policiais, o Sargento Nantes, por exemplo, de São Paulo, e alguns outros policiais que também são fortes na internet, e uma das coisas que fica bonito de saber é que pela primeira vez eu tenho visto, mesmo em partidos diferentes, os militares têm uma coisa que eu acho muito bacana, que é essa união. A gente conversa, se comunica, e projetos que eu estou aplicando aqui, se forem de agrado
de utilização fácil em outros estados, eles estão captando, não tem aquele ego de, não, tem que ser o meu projeto. Que É um bom. projeto comum. E todos os policiais que eu conheço estão aplicando nos seus estados. Então, acho que dá para a gente transformar o Brasil ainda em uma grande referência na área de segurança pública. Que maravilha. Muito bom ouvir isso, né, Gabriel? Sim, com certeza. É motivador. Namas, pegando um pouco, apongando isso que você falou aí, você passou por um episódio que marcou sua vida, né? Que foi o seu acidente e tal. Como que foi isso? O que é que isso gerou? Até sua influência com a polícia e tal. Você podia contar pro pessoal que tá em casa isso pra gente, por favor? Essa parte ela é um pouquinho, não tem como ser muito racional, né, nessa parte, porque eu estou sofrendo alguns efeitos disso até hoje, e você nunca vai me ver falando mal da corporação, você nunca vai me ver falando mal da instituição, e não é por medo, mas por amar a instituição a qual eu represento, ainda me considero, sou agora policial reformado, mas o que eu percebo, assim, que mudou minha vida foi que tinha um apelido, que às vezes brincavam, né? Um apelido assim entre o Capitão América, o Capitão América. E eu achava, na época, que era um elogio, né? Pelo fato de, será que é porque eu sou forte? Porque eu tô sempre trabalhando, nunca faltei, nunca me atrasei ao serviço, em todo o tempo que eu tive na PM. Só que a coisa aconteceu em um determinado momento que eu capotei a viatura. Acordei no hospital, né? Foi um acidente bem sério, destruiu a viatura. Graças a Deus, só eu tive lesões. Só que eu cheguei no hospital, acordei e falei, você tá bem, pode ir embora. E eu falei, eu tô sentindo uma sensação de choque, uma dormência. Não, normal do trauma, pode ir embora. O raio-x não deu nada, você pode ir embora. E naquele dia eu fui embora, perguntei quantos dias eu vou ficar afastado. Não, vai tudo normal, não vai ter afastamento. Fui para casa, tomei meus remédios e fiquei 2 dias de folga. No terceiro dia eu já voltei a trabalhar. E na primeira ocorrência que eu pego, estava com um recruta, ele pegou e falou, olha, o rádio está gritando aqui, uma situação de família feita de refém, vamos. Eu falei, cara, vamos devagar, porque já está todo mundo perto, a gente está em outro bairro, até a gente chegar, vamos com calma, eu estou machucado, dirige. Só que quando a gente chegou perto, ele falou, e agora? Eu falei, agora ainda está acontecendo a situação, vamos fazer o cerco para apoiar, porque o grupo tático está lá, a roda está lá. Só que me deu um pressentimento, eu pedi para ele parar a viatura, e quando eu pedi para parar a viatura, eu parei na frente de uma casa, ele foi na esquina e Copom grita no rádio, um dos indivíduos está pulando os muros, aí foi visto por um vizinho na frente de uma casa. Adivinha em qual casa? Na minha, né? Meu Deus. Eis que, assim, foi uma questão de segundos, assim. O dono da casa saiu, filho, não é aqui. Quando eu vi, sai. A partir daí, é uma sequência de flashes, de luz de fogo, troca de tiro, e o indivíduo veio a óbito, óbvio. Estou aqui para contar a história, mas eu fui alvejado na minha direção algumas vezes. E aí, quando baixou a adrenalina, quando eu entendi o que estava acontecendo, veio toda a dor do acidente, a musculatura toda travou e eu voltei para o hospital. Falaram, não, toma cortisol, toma proteína. E eu fiquei nessa há 6 meses. E aí começaram, porque me foi avisado por um amigo, um capitão, falou, Becker, olha, eu tô para sair da unidade, eu sei que você compra tuas tretas, eu sempre te defendi, mas quando eu sair não vai dar mais. Não vou mais poder te defender. Só que eu levava aquilo como, mas me defender do quê? Não tô fazendo nada errado, né? Aí um dia ele me chamou num canto e falou assim, Capitão Razeira, um grande oficial, falou, Becker, toda boa ação é passível de punição, então eu espero que você esteja preparado para isso. E eu comecei a emagrecer, comecei a ter dor, e ele falou, tem algo errado com você, vai procurar ajuda. E todas as vezes que eu ia no hospital, lombalgia, e eu comecei a perder as pernas, caía, às vezes durante alguma ocorrência a perna falhava, não conseguia mais ir na capoeira, não conseguia mais treinar, até que chegou um dia que eu decidi ir no médico particular, porque eu não aguentava mais essa situação, e o meu médico falou assim, olha, você está com o quadril destruído, você está com 4 vértebras da coluna destruída e você agravou tudo isso seguindo o teu trabalho, fazendo coisas que você deveria ter... Lá no início você deveria ter evitado. E aí quando eu fui pedir ajuda, falaram, mas você não respondeu no inquérito militar que era muscular? Eu falei, não, mas eu não sou médico, me disseram que era muscular, eu respondi o que foi dito.
E foi feito um laudo dizendo que quem garante que foi na PM? Não vejo o vínculo com a PM. E a partir daí a minha dor de cabeça começou. E aí, vai apagar a página? Não vou. E então, beleza, então você vai responder. Aí eu comecei a responder, respondi porque falei do STF, respondi porque uma denúncia anônima disse que um dia eu estava na manifestação com uma farda da PM, e nem era o uniforme da PM, são símbolos. E aí eu fui respondendo, e eu fui de 5 anos de elogios, com ficha com elogios, em 2 anos, daí eu fui afastado, né? E 2 anos afastado, eu tenho um recorde de punições. Punição porque tentei ajudar uma favela que teve as casas destelhadas, dei dinheiro meu e de uma amiga, e quando foi autorizado a usar o nome de um determinado batalhão, quando eu usei, não, mudamos de ideia, tirei, mas mesmo assim não, usou sem autorização, e as coisas foram complicando para mim na questão policial. E aí, para ajudar, depois da cirurgia, o médico chegou para mim e falou: Becker, tem algo errado, porque o teu sangue está inflamado. E eu pedi uns exames complementares. Pedi o exame, foi diagnosticado um gatilho para uma doença degenerativa rara sem cura. E aí, então, eu tenho uma degeneração contínua, chama-se espondilite anquilosante, o nome dessa doença, que me debilita, me atrofia, me causa dor, e, na sequência, fibromialgia. E eu vou te falar o seguinte, já para antes que venha essa pergunta, muita gente perguntou, e aí, então agora vai parar? Foi aí que eu intensifiquei o trabalho, porque eu acredito que se o tempo então está contra mim, eu tenho que trabalhar mais ainda, ajudar mais ainda. Hoje não posso mais ajudar na corporação, vivo 24 horas com dor e à base de remédio, mas eu ainda tenho um cérebro e uma boca para utilizar, e isso aí vai, enquanto eu puder usar, eu vou até o final. Cara, parabéns. E a tua história, com certeza, mostra aí que você deve ser um grande nome da corporação aí no teu estado, né? Qual que é o teu número? Pode falar. Pode falar o nome de candidato? Pode. Cachaça e polícia. Aproveita aí, pode falar seu número. Uma ironia do destino, uma ironia... eu sou do Partido do Patriota, né? Assumi a função, fui convidado, depois de tanta pauleira, o meu nome acabou caindo na boca de Carla Zambelli, que é uma grande amiga, Eduardo Bolsonaro, muita gente acabou me conhecendo, e a pergunta que veio e aí, você vai ou não vai para a política? Eu não, sou um ativista. Não, você tem que ir. E ao perceber que essa cadeira estava vazia, eu falei, então tá, vamos lá. Eu entrei no Patriota, que o número é 51. Só que o meu número de legenda, então, é 51-190. Para não ter briga com a galera da esquerda, agora o espírito na mastreta, tem a cachaçinha do 51, mas tem pra galera da direita. A galera da direita que gosta da polícia tem o 190. Então é 51-190, agrada todo mundo. Ninguém briga comigo. Com certeza, seu voto é da corporação aí, eu acho que é bem importante seu trabalho e é isso. Acho que não deve ter ninguém da corporação que não seja patriota, né? Porque se tem, tá doente da cabeça, mas é por aí, né, Gabriel? Sim, com certeza. Eu brinco sempre ele fala sempre que é cachaça e polícia, né? 51-190. Pra ficar que você não esquece. Mas não, continuando nesse... Oi? Pode continuar. Ah, tá. Continuando nesse tema aí também, você tem um projeto social, aí você atua muito no campo da capoeira e tal. Como você acha que um deputado ele pode atuar para contribuir essa questão social, apoio às comunidades? Como você acha que você pode fazer isso aí? Eu vou primeiro fazer uma crítica aos políticos de plantão, tá? A velha política é uma das coisas que eu tenho escutado muito, uma brincadeira que eu vi de um político meio famoso aí, que ao me ver falar, disse que era a campanha da verba contra o verbo, né? E eu fico feliz em estar do lado do verbo. Eu acho que o que falta para a nossa política assim como eu falo para os nossos influenciadores, como que você vai chegar para um jovem e pergunta: o que você quer ser da vida, jovem? O jovem, eu quero ser influenciador. Aí ele quer pegar um celular e ir para a internet falar, mas do que ele vai falar se ele não viveu as coisas? Eu tenho presenciado muito político que não viveu as coisas, que ele vem de uma cadeira política por, talvez, hierarquia de família, vem do pai, né? Vem passando de pai para filho, mas ele não viveu as questões da política de verdade. Um exemplo é o projeto meu de capoeira que eu falo. Por que eu acredito tanto na capoeira, que é uma das coisas mais genuinamente brasileiras e é tão esquecida? Porque quando eu era criança e morei na periferia e passei por algumas dificuldades, como todo jovem passa, a capoeira me ajudou muito.
claro, tive uma boa educação, cobrança de mãe, de fazer as coisas corretas, mas a capoeira me ensinou arte, música, coordenação motora, defesa pessoal, hierarquia, disciplina, socialização. Eu só citei aqui, já foram 8 coisas. Isso que eu nem parei para pensar em mais coisas. A capoeira é uma coisa muito completa e é nossa, não é de mais ninguém. Ela ignora credo, ela ignora cor, ela ignora sexo, ela ignora qualquer questão que você tenha, até psicomotora, porque a gente tem alunos lá que têm as suas questões. Para as crianças autistas, a música, para algum, claro, não são para todos, mas sempre tem alguma coisa que a gente pode trabalhar nisso. E aí, quando eu cheguei na política com essa ideia, eu vi muita gente que se aproximava de mim na época de eleição. Eu dizia, não, mas espera aí, os projetos têm que ser projetos políticos e não projetos de política, de politicagem. Então, eu acredito muito, e aí eu acabo tendo segurança pública e a área de cultura, a área de esporte, que são outras pautas, mas eu queria dar um recado para os políticos. Comecem a vivenciar aquilo que vocês falam, porque o falar até convence, mas o exemplo vai arrastar, vai fazer a diferença. A gente precisa de políticos que vivam aquilo que eles falam, aquilo que eles pregam, e que tenham conhecimento técnico. Eu vejo em alguns debates que eu vou, com alguns que já foram eleitos, e estão lá com 5, 6, 7, 8 assessores, e às vezes você vai fazer uma pergunta, um debate, tem sempre um assessor gritando no ouvido, e eu fico pensando, peraí, um político que não vai atrás da informação daquilo, ele só repassa aquilo que é dito, então ele é um papagaio, é um fantoche político. Os próximos políticos vivenciem, vejam quais são as pautas que vocês consideram importantes, não precisam ser sempre pautas iguais, mas a gente precisa ter gente lá que saiba o que está fazendo, que não se venda, tá? Que acredite de verdade nos seus ideais, e que não viva comprando os ideais dos outros. Eu acho que isso aí vai fazer uma diferença para a nova política. Os projetos sociais, Aleph, eles são fundamentais aí. Eu acho que eles estão intimamente ligados à questão da violência, né? Quando você apoia projetos sociais que tiram o jovem daquele casulo de violência, de favelização, você dá oportunidade de uma vida diferente. A gente aqui na Bahia, você falou da capoeira, a capoeira é genuinamente aqui, né, da nossa terra. E assim, de fato, esses projetos sociais, o político ele não precisa desenvolver, de repente, um projeto. Ele pode apoiar, tem tanta gente boa aí com excelentes projetos sociais, tão legais. Eu trouxe um cara aqui da Cidade Baixa de Salvador, que é um bairro periférico da nossa cidade, um bairro maravilhoso, com uma história linda. E ele tem assim, ideias maravilhosas de educar a população, inclusive politicamente, que são fundamentais. E o esporte é algo que traz, de fato, a vida aí pra gente. Né, Gabriel? O que você acha aí? Você pratica capoeira também? Já vi que você não. Eu sei que o negócio é acho que é jiu-jitsu, karatê, alguma coisa assim. Eu sou do jiu-jitsu, mas admiro bastante a cultura da capoeira. Tem muita coisa no jiu-jitsu que veio da capoeira, né? O mestre Hélio Gracie, ele tinha uma relação muito boa com a capoeira e acaba que influencia também, né? Mas eu acho que é importante, os projetos sociais acabam influenciando. Sem dúvida. Ô, Aleph, sabe o que eu queria saber de você? Qual que é a sua opinião sobre o armamento civil? A gente está vivendo aí um momento de treta, né? Muita treta aí. Em relação a esse assunto. Momentos de treta aí, né? Tem alguns novos governantes aí do nosso país, novos governantes do nosso país que acabaram suspendendo aí agora, né? A gente tem até uma notícia aí no Brado Jornal para os bradistas de plantão, falando sobre isso. O Supremo Tribunal formou maioria nessa terça-feira, dia 20, para confirmar a decisão do ministro Edson Fachin, que suspendeu trechos do decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro para flexibilizar o acesso a armas. A gente vê dentro de candidatos aí, né, de corporação,
muitos, e aí eu tô falando aqui, olha, eu me metendo em treta, né, gente? A gente vê Eu tô alguns só aqui, esperando aqui. eles estão apoiando, eles apoiam porque eles querem notoriedade, mas quando a gente busca o histórico de muitos que estão aí colocando seu nome, pelo menos aqui na Bahia, tá? A gente vê que em determinados momentos posteriores, eles se colocaram ferrenhamente contra. Eles eram desarmamentistas, certo? Eu não vou expor os nomes aqui. Vai lá, gente, aqui de Salvador, que está me ouvindo, vai lá e pesquisa a vida aí do seu candidato. Mas tem muitos. E aí hoje estão defendendo uma bandeira aí, né? Qual que é a sua posição? Você já foi, você quando estava, você mudou de ideia? Porque eu acho que é importante falar isso. Um dado período eu fui desarmamentista, mas hoje eu não sou mais. Eu acho que é importante o cara botar a cara dele à tapa mesmo e falar a verdade, né? Porque cada dia mais a gente consegue esconder menos. Porque tudo que a gente fala vem pra frente aí, com internet, com um videozinho que você fez há 5 anos atrás. Ó, eu era no início de quando eu entrei, até antes de entrar na polícia, eu era um pouco armamentista. Hoje eu sou muito armamentista. Cada vez eu tenho mais certeza disso. Porque, para pensar, vamos falar aqui de artes marciais. Capoeirista, fiz aí 10 anos de taekwondo também. Gabriel é da área do jiu-jitsu. Imagina que se eu tô capacitado, eu treinei. Isso não foi do dia para a noite que eu falei, hoje eu acordei capoeirista, né? Eu acreditei que poderia fazer algo, fui lá, me preparei, me capacitei, sofri algumas lesões, mas eu me Imagina se amanhã depois, então, alguém fala assim, olha, jiu-jitsu é muito perigoso, temos que parar com o jiu-jitsu, temos que parar com a capoeira. Imagina se o capoeirista dá um rabo de arraia em alguém na rua, porque daí alguém pega, tendenciosamente, mostra um capoeirista jogando, acertando lá numa roda. Olha, acertou o rosto de alguém, proíba um rabo de arraia. Você acha que a pessoa que está mal intencionada, uma pessoa que provavelmente é uma filosofia de academia, se você tem problemas na rua, você traz para a academia, você vai resolver na academia. Todo mundo pode passar por isso. E é exatamente por isso que você treina, porque você aprende a controlar a força, a controlar os seus instintos, você aprende a racionalizar sobre aquele golpe, sabendo que ele pode sim machucar uma pessoa. Mas isso não exime a possibilidade de incidentes. Mas o cara que está com a má intenção, ele não vai usar, a gente brinca aqui que é o malaco fight, né? Ele vai vir para a rua, vai brigar. O cara que foi treinado, ele tem essa consciência de, peraí, se eu tenho uma coisa que me gera poder, eu tenho responsabilidade em cima. Então, eu tenho que saber utilizar. A mesma coisa serve para o armamento. E eu vou te falar, eu cheguei numa ocorrência que foi uma das que foi primordiais para eu entender como é importante troca de tiro entre bandidos lá e tal. E aí, quando a gente chega para dar o apoio nessa ocorrência, o rapaz tinha dado uma facada no outro. E na revista ele estava com uma pistola. E aí a pergunta que eu fiz para ele foi assim, mas por que você deu uma facada ao invés de dar um tiro? Daí ele me olhou, porque faca não nega, né, senhor? Ou seja, a faca não tem risco de falhar, estava ali prático, silencioso e funciona tão bem que, né? E aí as pessoas ficam com essa história de que armas matam. Cara, carro, a gente tem o maior índice de acidentes de carro praticamente do mundo, e por geralmente imprudência, negligência ou imperícia. E eu acredito que você não adianta proibir. Por que você então vamos proibir o carro? Mas por que ao invés de a gente fazer essa proibição, exige uma capacitação, assim como já para ter uma arma não é fácil. Armamento ainda é caro no Brasil, a documentação é muito burocrática, você passa por N testes. E aí o cara que tem a intenção de fazer hoje eu vou matar alguém, vou roubar. Não, acho que eu vou passar na loja da tal marca para comprar uma arma, tirar a licença, fazer o CAC, para daí roubar. O cara não vai fazer isso. O cara vai comprar uma arma raspada que vem do Paraguai. Todo mundo sabe que mais tem aqui. Pega o caminho ali, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, e chega em Curitiba e daí distribui para muitos outros lugares. A arma nunca foi um problema. Eu sempre falo que quem tem medo de arma é porque tem medo de liberdade, tem medo de arcar com as consequências das suas escolhas. Se você é como um tigre chegar para o cervo e falar, cervo, é muito perigoso esse chifre que você tem aí, você vai acabar me machucando, eu que sou o predador, vamos cortar
o chifre do cervo, e outros cervos olhar, realmente, a gente é preso, a gente não deveria se defender. Você tem que escolher, você não precisa ser um predador na sociedade, sou totalmente contra isso. Mas tirar um direito que está escrito constitucional, artigo 144, dever e responsabilidade dos órgãos de segurança pública, mas também é um direito e responsabilidade de todos. Você tem a responsabilidade sobre a sua proteção, e você tem essa liberdade, e sobre a proteção de outras pessoas. É um assunto Quando a que gente tem uma palavra-chave, só te interrompendo aí, para mim tem uma palavra-chave que se chama liberdade. Né? A Por que palavra países com é maior essa. número de armamento são países que a população é bem armada, e eu sempre falo, isso não exime a situação de ter incidentes. Mas são Sim. países que ninguém invade, são países que o governo respeita as leis, o judiciário respeita as leis, na mastreta, e as pessoas têm consciência do que estão fazendo, porque só que daí o que você tem? Você tem um código penal sério. A gente fica aqui tentando criar narrativas e discursivas e qualquer tipo de reflexão sobre, não, mas se matar um cachorro é 5 anos, se matar uma mulher é 7 anos, se matar um afrodescendente é 8 anos. Não, faz assim, matou, é 25 anos, Sim. sem sair, acabou. Para mim matou é prisão perpétua. Eu sou a favor do Para mim eu sou mais assim radical. Não gosto desse negócio de ficar dividindo espaço com bandido não, né, não, Gabriel? Eu odeio bandido. Eu não vou nem contar um caso. Eu passei um caso esses tempos, faz pouco tempo, que eu recebi algumas ameaças aí. O Aleph foi um cara que me deu apoio, né? Mas enfim, vamos mudar de assunto. Aleph, partindo um pouco para a política agora, não, parece até que a gente não falou de política, né? Mas para a Não parte é mais verdade. eleitoral, o estado do Paraná tem um cenário com pelo menos 3 ou 4 candidatos mais à direita para o Senado. Né? Você tem o Álvaro Dias, você tem aí o Paulo Eduardo Martins, que é um grande conservador, né? Você tem aí alguns nomes, o Moro também, né? Enfim, tá mais Difícil ali. dizer que o Moro é direita, né? Quem que você vai apoiar aí, Aleph, para o Você Senado? não me complica, você não me complica. Olha só, eu tenho 2 questões aí, e foi a primeira vez que eu senti isso em relação à política, eu não sabia que isso tinha tanto efeito. Na reta final, o presidente do meu partido, ele fez uma coligação com um partido, e então eles fecharam um apoio mútuo entre eles, e então, pela lei do TSE, eu não posso prestar apoio a nenhum outro candidato que não seja esse X. Então, eu não posso verbalizar isso, mas eu posso comentar o que eu acho sobre os determinados candidatos. Não vou dizer quem eu vou apoiar, mas eu nunca vou me privar da minha liberdade. O Moro, ele tem uma coisa que é única exclusivamente dele, que é a falta... Eu vou falar uma coisa pessoal, talvez amanhã, depois, ele até apareça me apoiando, como eu já vi gente que eu não acredito, mas é a minha opinião. Hoje eu acho ele um candidato, uma pessoa sem hombridade. Eu acho que ele não assina embaixo do que ele falou, e isso me preocupa numa pessoa. Apesar de ser um juiz, eu não vou misturar o que ele fez como no judiciário. O que ele fez, eu acho que sim, apesar de dizerem que ele sofreu pressão para isso, mas ele pelo menos foi lá e fez. Mas como político, eu não sinto uma firmeza. Como diria Maquiavel, né? O seu aliado de hoje pode ser o seu inimigo de amanhã. E ele é um cara que me causa essa preocupação. O Paulo Martins, eu tenho um contato um pouco mais próximo com ele. Já entrevistei ele algumas vezes, a gente se conhece. E ele é um cara que tem feito uma linha não tão combativa, mas ele sabe se expressar bem, é um ótimo comunicador. Ele sabe articular muito bem a política, mas me preocupam as pessoas que dentro do Estado o abraçam. E eu percebi que essa rede é quase impossível de não existir, direto ou indiretamente. O nosso amigo Álvaro Dias é um cara que tem experiência no Senado, ele é um cara que tem voz também no Senado, mas eu vou falar uma questão aí um pouco mais uma opinião própria em relação a... Ele já está com uma certa idade, né? Ele já está no final do seu fôlego político.
E a crítica que eu tenho contra ele, eu fiz essa crítica 4 anos atrás, depois eu fiz há 2 anos atrás, com o início da pandemia, de um senador tem que ser firme nas suas posições, mais do que qualquer outro cargo político, ele tem que ser um cara que apareceu uma bandeira, ele tem que pesquisar e se posicionar. Então, se ele vier a ser eleito nessa, uma coisa que eu peço a ele, mesmo como candidato, é que ele se posicione, que ele seja firme, que independente de quem ganhar o Senado, seja firme. E tem uma outra opção, uma outra pessoa que ela não é muito lembrada, mas ela foi eleita pelo Paraná como deputada federal e agora vem ao Senado, que é a Aline Sleutz. A Aline Sleutz, ela de todos aqui, é a que aparentemente tem a menor expressão política, é a menos conhecida, tanto que você nem citou. Mas eu acredito que eu falaria para ela assim, eu não acredito que ela ganhe, mas que ela deva continuar lutando. Ela está com 1% escolheu... aí no Paraná. Assim, eu não me... Gente, eu tô olhando as pesquisas do Paraná aqui só para balizar, tá? Porque pesquisa, para mim, já caiu por terra. Eu só tô vendo aqui, eu vou fazer uma análise, depois eu vou fazer um programa aqui só para falar de pesquisa e resultado. Deixa passar a eleição. Tá, eu vou trazer aqui as pesquisas e os resultados depois do dia 2, porque esses institutos de pesquisa a gente tem que se balizar com isso. Mas ela pontua aqui bem abaixo, acho que por isso que o Gabriel nem citou, a gente nem considera, né, Gabriel? Sim. Infelizmente, pode ser que... Eu não sei, eu não consegui identificar. Você conseguiu ser bem... Eu confesso que eu não percebi quem é o candidato dele. Também não. Mas não que não é percebi. o Moro, eu sei. Que não é o Moro, eu sei. Pronto, isso aí eu acho que ficou claro. O Moro, eu assim, espero, né, que o povo do Paraná não o eleja, porque, de fato... É uma pessoa que eu sempre questionei. Eu acho que a ideologia e a conduta dos candidatos a gente precisa olhar. Não só a técnica. Eu não sei se você compartilha, Gabriel, da mesma opinião que eu, como político. Nossa, aí, né? Mas eu considero ponto firme aí a ideologia. E o Moro, quando ele foi indicado, eu já questionava porque ele era desarmamentista, porque a mulher dele é abortista. E eu falava, cara, por quê? Por que botar um cara desse? Vocês viram a cara da Rosângela comendo pastel ontem, essa semana? Ai, deve ter sido morrendo de nojo, né, gente? Maravilhosa. Você viu, Alex? Não, e a pessoa que... Pastel, faz assim, ó. Ela comendo pastel e atrás passando uma pessoa catando lixo, né? Tipo assim, que contraste. Que de casa, eu vou procurar a foto aqui, eu vou procurar. Pessoal, é um vídeo. Se o pessoal da Brado tiver esse vídeo aí, a Rosângela comendo pastel, cara, é sério, é hilário. É de dar pena, parece que ela tá comendo um giló, sabe? Uma tristeza, coitado. E você sabe o que é uma lição que eu acho que ficou pro Brasil todo, que é o seguinte, com essa história toda do Moro, gente, é uma situação que mostra o quanto é importante você ser leal, você ser firme com seus princípios, porque ele, de fato, ali naquele momento, a frase que ficou marcada, que ele não vai destruir a biografia dele, ele fez isso sozinho. Ele fez isso sozinho. Né, Gabriel? Eu tava comentando sobre isso ontem, porque assim, o Moro, ele teve eu sei separar as coisas, sabe? O Moro juiz, ele foi um exemplo pro Brasil. Fez o trabalho dele. É bom a gente deixar isso claro. Eu acho que ele fez a mais, porque os outros não fez o trabalho que deveria fazer e ele conseguiu compreender presidente, ele fez, né? Além do que seria só o establishment do juiz faz. Só que o Moro, quando ele deixou o ego subir para a cabeça e virou o que ele virou, cara, o Moro não consegue hoje, o cara que foi cotado para ser presidente por muita gente, o cara vai perder a eleição pro Senado, cara. Sabe? Brigou, vou para São Paulo, não, ficou assim, ó, solto. Hoje o Moro não sabe o que o Moro é. Sabe? Não, eu tô preocupado porque eu fui eleito agora síndico aqui do condomínio, eu tô preocupado dele querer ser síndico. Aí eu tô com problema.
Pelo menos síndico você já é, né? Já estou eleito. Se vocês me permitem, eu vou ter que ter o meu momento na mastreta, vou ter que aproveitar o espaço de vocês. E um tal de Joãozinho entrou nos comentários aqui e falou assim, coloca a foto do Tchutchuca do Centrão comendo farofa parecendo um porco. Nem porco come daquele jeito. Falando do Bolsonaro, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar, e isso eu uso muito no Namastreta, o Centrão faz parte da grande fatia que governa esse país. O Centrão está lá, não é de agora, não foi eleito no governo Bolsonaro. Então, quem colocou ele lá tem que Foi lembrar você. que a memória da gente não pode ser mais tão curta assim, não. Tem gente do Centrão que está lá desde sempre. E a gente não vive um presidencialismo de raiz, a gente vive um parlamentarismo de coalizão. A gente tem 513 deputados, desses 513, e agora você tem técnicos, só 5% deles foram eleitos com voto direto. Todos os outros não representam as vontades do povo brasileiro. Então, o Centrão que está lá foi colocado através de Tiririca, que botou mais 8 cadeiras, e outros nomes que eu poderia citar. Então, quando o cara fica bravo com o Centrão, ele não pode esquecer que ele ajudou a botar o Centrão lá. Porque nunca ninguém cobrou isso. E outra coisa, o Macri na Argentina ficou engessado porque caiu nessa história de não vamos conversar com o Centrão, a esquerda ficava só dando paulada e hoje a esquerda está fazendo o que fez. O Bolsonaro falou, então o governo é do Centrão, então vamos conversar com eles. Senão eu seria um ditador. E eu prefiro, então, um cara que conversa com o Centrão e que aprova pautas importantes para o seu povo, engolindo o seu orgulho, e ganha o apelido de Tchutchuca do Centrão, do que ser uma Tchutchuca do Mensalão, uma Tchutchuca do Petrolão. Isso me envergonharia. Então, não tenho vergonha nenhuma dele comer farofa, até porque tinha muita gente que cumpria protocolos e comia lagostinha com toda a etiqueta do mundo, enquanto roubava milhões desse cara que está falando mal da farofa. Você foi pensamento perfeito. Perfeita a sua colocação. Muito bom, Não mais Aleph. treta. A gente está chegando ao fim do programa. Tem um superchat aqui da Fê, falando, acho que é em relação à sua fala, Gabriel. O Moro não fez. Deve ser sobre o Moro, porque ela bota aqui, não fez não, porque o Moro arquivou todas as delações contra o PSDB. Isso a gente não pode deixar de citar. Eu acho que ela foi bem coerente aí, né? Eu posso comentar sobre isso, então, rapidinho? Pode! Porque a gente tem que lembrar que a Lava Jato, ela investigou questões de corrupção sobre a Petrobras. A Lava Jato ficou tão famosa no Brasil que parecia que a Lava Jato ela era uma espécie assim, tem Ministério da Justiça, STF e Lava Jato. Não. A Lava Jato investigava apenas casos de corrupção na Petrobras. Por que o PSDB não entrou nessas questões da Lava Jato? Porque quem estava envolvido com a Lava Jato e tudo não era o PSDB, era o PT, era o PMDB, era outra linha. Então, porque fala assim, por que não prende o Aécio? Porque o Aécio não tinha envolvimento com a Petrobras. Os crimes eram outros. Então, o Moro não teve acesso com o PSDB, não é porque ele passou pano no PSDB, é porque os casos da Lava Jato era Petrobras, não era a corrupção do Brasil. Então, para a moça que fez o superchat, essa é a diferença. E deixando claro que você não é nenhum fã do PSDB, né? Tão pouco do Porque Moro. a gente tem esse problema aqui, os críticos de plantão, quando a gente fala alguma coisa que não é, às vezes, o que soa bem. A gente tem isso em todas as áreas, na direita também. Mas, gente, a gente está aqui para trazer fato para vocês. Eu acho que eu não entendo disso, tá, Gabriel? Eu tô aqui. Assim, eu até tinha essa impressão, tanto que concordei com ela, vou até procurar saber aí melhor sobre essa situação, porque, de fato, a gente vê também uma aliança dele muito forte ali o tempo todo com o PSDB. São coisas, inclusive, que me fizeram questionar a nomeação dele para ministro da Justiça, na época, né, que todo mundo bateu palma para isso, eu fiquei meio, tipo, não acho tão bom, sabe? Eu tive essa postura. Eu não sou nenhum fã do Moro, não apoio o Moro, mas eu acho que é mais uma questão de justiça, né? Não, lógico. O pedido. Com que na circular do judiciário, geralmente o que acontecia era todos os processos do PSDB, principalmente, acabavam caindo no STF. Da Petrobras, por uma birra lá, ou um orgulho, ou alguma coisa do destino, caiu na mão do Moro e falou, não, vai ficar aqui. E foi uma hora de
A faca e o queijo na mão ele teve, né, Aleph? Aleph, eu queria agradecer muito a sua presença aqui comigo hoje. A gente está chegando ao fim. Foi muito legal ter você aqui. Coloca o Instagram dele aí, Lipe, por favor. Namastreta.oficial para quem está nos ouvindo na rádio, que não está aqui. Namastreta.oficial. Acompanhem ele. E povo do Paraná, cachaça com polícia, 51190. Isso aí. Obrigado. Obrigada a você, Aleph. Obrigada, Gabriel, por estar aqui mais uma manhã comigo. E Eu que agradeço. é tão bom ter você aqui, Gabriel. Olha, seu debate, sucesso, viu? Vamos fazer mais vezes. Já tá aí, ó, no Instagram da Brado. E também, quem não assistiu, assiste aí o debate. Gabriel arrasou no debate aí com o Henrico. E é isso, gente. Vamos ter aí uma quinta-feira iluminada. E todos vocês que estão nos assistindo, fiquem com Deus. Agora, na Brado. Bom dia, Bradista. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Brado. Brado Radio. Brasil. Brasil.